Uniforme oficial, R$80 com Mastercard. Mascote oficial, R$28. Rede oficial, R$32. Vestir a camisa da paz. Não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe Mastercard. Tá chegando a hora. Brasil e Bélgica. Agora é vencer ou vencer. Mel e Giló entram em campo com o pé direito, com o pé quente. Elas só pensam nisso, na beleza e no charme dos jogadores. Deu a louca no país do futebol. Tem boi jogando no ataque. Espetáculo. Os pinguins dão um show no planeta gelado. E Herbert Viana canta no canecão. Agora vai. Vem aí o encontro de Thomas Green Morton e James Randi. Devo, não nego, pago quando puder. Quem é que não deve uma graninha para alguém da família? É fôlego, é esperança, é fantástico, é gol. É o Brasil no caminho do Penta. Boa noite. O Brasil prende o fôlego para o primeiro jogo de vida ou morte na Copa. O adversário é a Bélgica e o Fantástico já está na torcida. São 8h30 da manhã de segunda-feira e falamos ao vivo da porta do hotel que hospeda a seleção. A maioria dos jogadores ainda não acordou para o café da manhã. Ontem à noite, manhã de domingo, aí no Brasil, a seleção trabalhou além do previsto, preocupada com o ataque dos belgas. Aí vem a Bélgica. E que time é esse? Para a mesma pergunta, a mesma resposta. É um time que na bola aérea é muito perigoso. Muitas se fala no jogo da Bélgica, bola aérea. O jogo aéreo deles é muito forte. É uma equipe que usa bastante a bola aérea. Lição de casa, aprendida no videotape, que eles viram ontem. No fundo, todos sabem que o Brasil é o favorito, mas ninguém gosta de reconhecer. Muitas seleções que eram favoritas acabaram já. É mais um bom gramado, é outro belo estádio. Kobe é o cenário do capítulo mais importante até agora. E nesse tipo de treino, em que a FIFA permite às equipes ficarem no máximo 1 hora em campo, é assim, um olho na bola, outro no relógio. 13 dias atrás, a seleção estreou contra a Turquia com os mesmos 11 jogadores que Luiz Felipe pretende escalar amanhã. E há outras semelhanças. A véspera do jogo também era um domingo. O treino, um recreativo. E a seleção acabou perdendo seu capitão Emerson, que brincava de goleiro. Desta vez, Luiz Felipe advertiu os jogadores. Nada de carrinho, falta nem pensar. E assim, todos se divertiram, sem problemas. Quando faltavam 5 minutos para o fim do treino, Felipão chamou os zagueiros para cuidar do tal perigo das bolas aéreas. Costuma ventar forte na região do estádio e Felipão alerta para a mudança na trajetória da bola. E tome cruzamento. Nisso, o tempo vai passando. A seleção fica 1h10 em campo e os homens da FIFA exigem a retirada. Tomara que amanhã a classificação não atrase e a seleção só precise de 90 minutos. Apesar de os belgas já terem participado de 10 mundiais, o Brasil jamais jogou contra eles numa Copa do Mundo. A Bélgica não é uma potência do futebol, mas esbanja a tradição. A seleção da Bélgica não é nada de mais, mas não é nada de menos. Está ali solidamente instalada numa espécie de segundo ranking do futebol europeu, atrás das potências tradicionais. Mas os diabos vermelhos, como são conhecidos, são previsíveis e bem comportados. Jogam no contra-ataque, comandados pelo capitão Wilmot, conhecido como Robocop, pelo estilo meio durão de jogar, mas tem uma boa defesa. Só que ela estará provavelmente desfalcada do líder natural dela, De Boeck, não deve jogar. Essa seleção quer ser tão boa quanto a da Copa de 86, quando chegou às semifinais. E os belgas só foram derrotados pela Argentina de Maradona. Mas eles têm uma boa média, pelo menos, de participações. São 6 Copas seguidas para a Bélgica, que é um recorde no mundo para países que são obrigados a disputar eliminatórias. Ao contrário de Turquia, China e Costa Rica, o Brasil vai finalmente enfrentar um time experiente e difícil de derrotar. Acabou a moleza. De certa forma, a Copa do Mundo começa agora para o Brasil. E a Bélgica está mais acostumada a jogos difíceis e com pressão. Já fez 3 deles.
Se eles vão aguentar a pressão da seleção, é outra história. O técnico Robert Basey disse que sabe que a Bélgica não tira o sono dos brasileiros. E, aliás, disse ele, nem dos ingleses, que só falam em enfrentar o Brasil. Mas disse, nós também dormimos muito bem. E amanhã a gente vai ver quem está melhor. A Bélgica chegou à Copa muito criticada pela própria imprensa do país. Só a classificação para as oitavas de final aliviou as críticas. O repórter Caco Barcelos está em Bruxelas e conta como está a expectativa dos belgas para o jogo contra o Brasil. E mostra também a festa da colônia espanhola. Os espanhóis estavam eufóricos com a classificação para as quartas de final tão sofrida nos pênaltis contra a Irlanda. Bruxelas, nesse domingo, parecia a capital da Espanha depois da sofrida classificação para as quartas de final. 10% da população da Bélgica é formada por estrangeiros e os espanhóis são os mais numerosos. E amanhã, para quem os estrangeiros vão torcer? Ah, Brasil é muito bom, muito bom. Brasil vai à final com a Espanha, Brasil 2, Espanha 5. Esperemos para los belgas que ganen. Porque vivimos aqui, desde nascido aqui e... Pero favorito o Brasil. E qual a expectativa dos belgas? Uma das seleções mais desacreditadas na primeira fase acabou surpreendendo o próprio país. Amanhã, pela primeira vez na história da Copa do Mundo, os belgas vão enfrentar o país que eles mais admiram no futebol. Para eles, enfrentar o Brasil já é uma grande conquista. A imprensa, que criticou como nunca, acabou reconhecendo o valor do time, que agora virou unanimidade nacional. As manchetes traduzem a euforia do país e o orgulho por enfrentar o que eles chamam de legendários brasileiros. O jovem técnico em comunicação acha que o time já foi longe demais. Vencer o Brasil seria uma coisa do outro mundo, ele diz. O policial também é fã dos craques do Brasil, mas acha que eles vão viver o inferno diante dos Diabos Vermelhos. E como vai ser amanhã para o casal belgo-brasileiro? Ah, emocionante. Eu acho que o Brasil vai ganhar. Você não é belga? Eu sou belga, mas... Galvão, esse jogo aéreo dos belgas é realmente para tirar o sono da gente nessa madrugada? Eu não sei se chega a tirar o sono, né? Mas deve trazer alguma preocupação. Eles têm um futebol que tem a força como a maioria das seleções europeias, eles têm um contra-ataque muito rápido, vão tentar jogar no contra-ataque, é normal que a seleção brasileira comande o jogo, e a jogada aérea é um dos fortes do time. Eles têm dois jogadores, o Wilmot, como disse o show agora na matéria, que acabou de bater o recorde de número de gols marcados em Copa do Mundo, jogadores belgas, era do Kuhlmann, ele fez um gol a mais quando fez o gol contra a Rússia no jogo da classificação. Tem o Wallen, que é um jogador muito habilidoso, bate falta muito bem, tem que tomar cuidado com as faltas e que faz os lançamentos altos para a área. E tem um tal do número 9, chamado Sonks, ele foi o vice-artilheiro da Europa. O Jardel fez 42 gols, ele fez 30, a maioria de cabeça, e fez o segundo gol de cabeça na vitória de 3-2, o segundo gol da Bélgica foi dele de cabeça. Então tem que tomar cuidado. Mas o Filipão sabe disso, por mais que ele não queira falar, ele não está querendo falar, andou se irritando, não deu coletiva, voltou um pouco a ser aquele Filipão do mata-mata da época do Grêmio, que ele fez fama com aquilo, né? Então ele não quer falar do adversário, que não quer dar chance para o adversário, e tá certo, ele quer um espírito mais aguerrido da seleção, já que a Copa começa realmente para valer. Mas ele tanto está preocupado, Fátima, que você vê, hoje vão jogar o Lúcio e o Edmilson e o Roque Júnior. Mudou, porque o Roque Júnior que vem jogar de líbero, ele que fica um pouquinho mais atrás, então já é a quarta formação defensiva, pelo menos no jeito de jogar, em 4 jogos. Agora, mesmo com os mesmos jogadores, é diferente essa formação. É diferente, mas o time é favorito, o Brasil é favorito, repito, nenhuma outra seleção tem o potencial, o número de jogadores que podem fazer a diferença. Como você tem Roberto Carlos, você tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho, você tem Rivaldo, você tem o Denilson Central, você tem o Edilson do outro lado. Nenhum time tem tudo isso. O Brasil tem que jogar, tem que respeitar, tomar cuidado contra o contra-ataque, cuidado com a bola aérea, mas tem que jogar, partir para cima para conseguir o resultado. Torcer que seja o nosso dia. Não, mas sem dúvida, acho que vai ser assim. Um jogo foi decidido ontem, depois da hora, outro só nos pênaltis. Daqui a pouco você vai ver como Senegal e Espanha conseguiram a classificação. E vamos conferir agora os cruzamentos para as quartas de final da Copa. A Inglaterra espera o resultado do jogo entre Brasil e Bélgica. A Alemanha enfrenta o vencedor de México e Estados Unidos logo mais às 3h30. A Espanha joga com quem levar a melhor na partida entre Coreia do Sul e Itália, terça-feira. E, finalmente, o Senegal aguarda o resultado do confronto entre Japão e Turquia, também na terça. Nós voltamos já já com o grande vencedor do bolão da seleção. Você nem adivinha quem foi o vencedor.
E mais, os conselhos de quem esteve na decisão da França e a euforia da torcida dos donos da Copa. O domingo é decisivo para um outro grupo de torcedores aí no Brasil. Que grupo é esse, Zeca Camargo? É o grupo do Big Brother Brasil, Fátima. Em véspera de uma partida de vida ou morte da seleção brasileira, essa turma enfrenta um duro desafio. Se vencerem, os Big Brothers ganham o direito de ver Brasil e Bélgica pela TV. Alô, pessoal, os invasores estão chegando. Os principais jogadores da seleção querem, nessa Copa, se livrar da marca deixada pela derrota para a França na final de 98. Mais experientes, eles dizem que aprenderam a não cair nas armadilhas do passado e prometem levar o Brasil à vitória. Eles são seis remanescentes de 98. Acho que a emoção que eu estou sentindo hoje com certeza é a mesma, ou até maior do que aquela passada. Como na última Copa, Dida é reserva, Denilson também. Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldinho formam o quarteto que comanda o time dentro de campo. Intocáveis de Luiz Felipe. 2 deles estavam em 94. Ronaldo nem entrou em campo. Cafu jogou a final, mas era reserva. Ganharam o Tetra, mas perderam um Penta quando eram titulares. Agora, a chance de superar a decepção de 4 anos atrás chega com motivações extras para o capitão do time. Para mim são conquistas especiais ainda, né? O primeiro jogador que pode chegar a 3 finais consecutivas de uma Copa do Mundo. Eu posso bater o recorde de número de jogos de Copa do Mundo, posso bater o recorde de número de jogos pela seleção brasileira e posso, se Deus quiser, levantar essa taça. Os 4 estão mais maduros e conscientes da própria importância. A responsabilidade sempre na Copa do Mundo aumenta, né? E para quem jogou em 98, agora nessa de 2002, claro que aumenta mais, mas nesse momento você tem que estar tranquilo, procurar jogar bem e conseguir a vitória. E para quem tem alguma dúvida de quem vai decidir a classificação, é só perguntar para um deles. Tá todo mundo no mesmo barco e esse é o ano, e deixa com a gente que aqui que a gente resolve tudo. Nem Ronaldo, nem Rivaldo, nem Felipão. Na seleção brasileira, o campeão dos palpites é o roupeiro Barreto. Bolões, bingos e até aulas de piano ajudam a passar o tempo nos longos períodos de concentração. Eles vieram aqui para jogar futebol, mas o tempo gasto com treinos e jogos é pouco quando comparado com as longas horas de concentração. Para que os jogadores não fiquem entediados, a comissão técnica procura cada dia alternativas de diversão. Algumas, como o joguinho de sinuca, são constantes e concorridas. O grupo já está reunido há 35 dias. Ainda não foi o suficiente para Denilson aprender a tocar piano com o professor Belletti. Uma vez por semana, sempre após o jantar, acontece um bingo. No último, a vontade de ganhar um gravador era tão grande que fez com que o garoto Kaká trapaceasse. Ele jogou com 2 cartelas. Não se deu bem, nem Ronaldinho Gaúcho. O felizardo foi Ricardinho. Outra atividade que divertiu muito o grupo durante a primeira fase e fez com que todos prestassem ainda mais atenção aos jogos foi o bolão da Copa, que terminou esta semana. E o grande vencedor foi o roupeiro da seleção. Rogelson Barreto faturou cerca de R$ 4.200, mas ele já havia combinado antes com o outro roupeiro e os 2 massagistas que se algum dos 4 ganhasse, o prêmio seria dividido. Ainda assim, agora a família de Barreto vai receber uns presentinhos do Japão. Poxa, como vai dar, caiu do céu, foi uma boa esse dia entrar. O técnico Luiz Felipe ficou em 7º lugar. Quem deu vexame foi Juninho Paulista, o último colocado entre os jogadores. O bolão terminou, mas todos arriscaram um palpite para o jogo contra a Bélgica. 2-0 Brasil. O que a gente quer fazer é uns 2-0 amanhã. Eu acho que Brasil ganhando 2-0 tá ótimo. Dificilmente vai dar esse resultado, né? Você nunca acerta nada? Nunca acerta, então espero que seja mais. Bora, Denilson, faz alguma coisa! Ó, palhaço, não segura ele não! Olha só! Denilson já tá batendo nele! Bate mesmo, Denilson, dá nele! Vai!
A bola continua rolando no Fantástico. Que loucura é essa? Um boi dentro de campo? Não vai dar para perder daqui a pouquinho. Oferecimento Casas Bahia. A melhor jogada é comprar móveis e eletrodomésticos aqui. Amanhã, olha quem está falando também. Oi, Julie, bem-vindo à bagunça. Se esse malandrinho já botava a boca no mundo, imagine depois que ganhou uma irmãzinha. Você tem irmã? Sorte sua. Juntos, eles vão enlouquecer a vida de John Travolta e Kirstie Alley. Lá vou eu. Olha quem está falando também. Amanhã, na sessão da tarde. E amanhã, estreia a nova novela das 8, Esperança. Bom, a gente está aqui no vestiário e um dos times já está colocando o uniforme para o jogo. Em vez de calção, esta calça esquisitona. Bombático. É uma calça mais solta. Mas praticar para o esporte é perfeito. É perfeito. E essas toras de madeira numa carroça, num vestiário embaixo de uma lona de circo. Em vez de chuteira, bota a bota. Chapéu. E lá vai a carrocinha com aqueles troncos. Direto pra... uma arena de rodeio. Chão de terra, solta, fofinha. Time adversário, tira da carrocinha, leva pro lugar, do lado de lá, do lado de cá, vai dar jogo. Estamos em Santa Catarina, Tijucas, cerca de 50 quilômetros de Florianópolis. Montando as traves, os jogadores participam, faz parte. E anunciam que os bois estão chegando do lado de lá. Entre todos esses, vão ser convocados aqueles que devem entrar no campo junto com os jogadores. O que é, hein? Estamos bem de chifres, que aqui eles chamam de aspas. Vai encarar. Enquanto isso, uma outra cerca. Para o campo ficar menor, o boi marcar em cima, pressão total. Dar uma de Felipão e escalar a seleção da Copa do Futebol. Olha, aquele lá, ó, com o chifre bem grande, aquele, ó, aquele, ou aquele, ou aquele. Chega o caminhão com os craques de 4 patas e 2 chifres, cada um. Só não podemos esquecer que o chifre não entorta e o pescoço não brota, né? E o boi é bravo, hein? Olha! O boi não pode ser tocado em hipótese nenhuma, não pode machucar o animal, não pode segurar o boi pela cola e os goleiros sempre que pegarem a bola, direto com a bola nos pés do boi. Você já foi atingido pelo 19º jogador, que é o boi, não? Já. Uma vez, 2 costelas no lado direito quebrado. Você quebraram 2 costelas? 2 costelas. Tudo certo? É o olho roxo. Como é que o olho roxo virou o nome? Olho roxo virou nome por essa marca que eu tenho. É desde nascença mesmo? Desde nascença, olho roxo. Você não liga? Não, pode ser alguma. Não, é olho roxo mesmo. O seu nome de mentira qual é? É Ivan Duarte. Mas o negócio é olho roxo. Olho roxo. Vamos começar então o futebol? Boa sorte a vocês. O time do CTG fazendo ele. Olha o bicho, é bravo. Começa o futebol. O time do Fazenda Eliane, Clenilson, Marcos, Gustavo, Leandro, Sérgio e Daniel. Tá valendo. Tá valendo. Vai pegar a bola, vai. Vai. O rei da defesa. Ninguém invade a área com ele aqui. Pra perto do boi. Perigo! Atenção, os orelhanos. Foi os orelhanos. Se jogar no chão é o truque? Que nada. É fugir do bicho. Vale tudo. Olha, bicho. Agora tem 2. Agora tá bom o negócio. Vamos lá. Se na Copa do Mundo fosse assim, não tinha gol. Vamos lá. Tá valendo. É gol! Empata o jogo. E o goleiro do Monopólio na frente. Aqui o bicho tá pegando. Terceiro boi. Bom de chifre. Agora sim ficou bom esse dá. Opa! Aí. 4 boi. Opa, pra cada jogador, boi! E o time dos bois parte pra cima, cuidado!
Tudo pela tradição, mas lá em cima da cerca. Semana que vem, nossa aventura pelo país do futebol prossegue em São Paulo, Bragança Paulista. Futimoto! Em uma das disputas mais emocionantes da Copa até agora, Espanha e Irlanda lutaram até o último minuto pela vaga nas quartas de final. Depois, até o último pênalti, foi quando a tradição e a técnica do futebol espanhol falaram mais alto. Na Coreia, nada se desperdiça, tudo se recicla. A mesma torcida organizada para Portugal reaparece agora pelos irlandeses. O amarelo de apoio à nossa seleção se mistura ao das bandeiras espanholas. Torcedores de um mesmo continente, mas de hábitos e culturas bem distintos. A Irlanda tem uma população 10 vezes menor que a da Espanha, mas aqui em Suwon é maioria. A seleção brasileira e a espanhola fizeram as melhores campanhas da primeira fase. A Espanha também conseguiu 3 vitórias. Mas o técnico espanhol fez um apelo aos jogadores antes da partida. Pediu raça, pediu humildade. E lembrou do fim trágico de Portugal, Argentina e França. Não falta humildade, não falta a Espanha do toque de bola. Mas a vontade sem limites é irlandesa e dá trabalho. A Espanha começa levando vantagem. Puyol cruza na área e Morientes desvia de cabeça para fazer 1-0. A Irlanda tenta o troco enganando o juiz. Duff encena a falta e o sueco Anders Frisk dá o pênalti. O destino corrige a falha. Bart bate, o goleiro Casillas defende. No rebote, Kilbany perde o gol imperdível. Mas a sorte não abandona os guerreiros irlandeses. 44 minutos do segundo tempo. A Espanha com a classificação na mão. E a mão de erro puxa a camisa de Queen. O juiz não perdoa. Keane cobra o pênalti com precisão e leva a luta para a prorrogação. A Espanha volta com 10, sem Albeda machucado. A cada ataque irlandês, um susto. Pois os espanhóis ainda teriam mais motivos para temer a sorte. A disputa de pênaltis, o goleiro Casillas volta a brilhar. A Irlanda perde 3 cobranças, mas a Espanha perde 2. Erra feio na mira. A agonia só termina com Mendieta. Ele marca e a Espanha respira o alívio e a alegria de seguir adiante na Copa. Os irlandeses saem aplaudidos. Também são heróis de um jogo inesquecível. Em Madrid, os espanhóis festejaram a classificação e o novo herói nacional. Os torcedores se reuniram em bares para acompanhar o jogo. Durante a disputa de pênaltis, muita apreensão. E depois, festa para o maior responsável pela ida da Espanha às quartas de final, o goleiro Casillas, que joga pelo Real Madrid. Renato, se a gente tiver que passar por esse sufoco dos pênaltis, a nossa seleção está preparada? Olha, no último coletivo, o Filipão fez questão de treinar muitos pênaltis. Ele decretou quem são os principais cobradores. Os R's, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Quanto aos outros dois, quem ele mais chama para as cobranças são o Juninho e o Denilson, que é reserva, mas como sempre entra no segundo tempo, certamente estaria presente numa decisão. Agora, a gente tem que pensar também que do outro lado a gente tem o Marcos, que também tem uma história em defesa de pênalti, né? Muitas conquistas do Palmeiras foram aí graças às mãos heróicas do Marcos, que a gente viu que no coletivo ele está em forma, defendeu muitos, mas graças a Deus, tomara, a gente não precisa do Marcos, só nos 90 minutos. Só nos 90, vamos lá. Daqui a pouquinho você vai ver como é que foi a classificação do Senegal para as quartas de final. Olha agora, vai! Agora, garoto! Cadê o cara finalizar? O Rei Pelé, o camisa 10 da melhor seleção brasileira de todos os tempos, a de 70, levou um susto esta semana. Uma reação alérgica durante um exame do coração obrigou o rei a ir para a UTI de um hospital. Pois é, Glória. Agora, como anda a saúde dos campeões de 70? A gente aqui, como o nosso Carlos Alberto, que esbanjava fôlego dentro de campo. Olha, depois desse episódio aí com o nosso rei, eu fui correndo fazer um check-up. E o médico, graças a Deus, falou: Carlos Alberto, tem que perder 10 quilos. É a próxima burra. Essa barriguinha vai subir. Daqui a um mês vocês podem me cobrar.
Clodoaldo, Félix, Carlos Alberto. Em 1970, eles eram aquelas locomotivas que ajudaram o Brasil a conquistar o tricampeonato mundial de futebol. Veja só o drible de Clodoaldo no jogo contra a Itália. Mas esta semana, o próprio rei do futebol reconheceu que precisa se cuidar mais. Nós convidamos Félix, Clodoaldo e Carlos Alberto para fazer um check-up básico. E logo ficamos sabendo que os três andaram relaxando com a própria saúde. Félix, 64 anos, 1,78 m, 90 quilos, ex-fumante, tem enfisema pulmonar. Eu fumei quase 40 e tantos anos, já desde garoto que eu fumava. Clodoaldo, 52 anos, 1,76 m, 78 quilos, nunca fumou, mas não tinha uma alimentação equilibrada e descuidou do colesterol. Resultado? Eu fiz uma cirurgia há 3 anos. Fiz 4 pontos de satena, mas tenho cuidado em relação à parte física. Carlos Alberto, 58 anos, 1,83 m, 97 quilos e 600 gramas. É sedentário e fumava muito. E parou há quanto tempo? Consegui parar tem uns 7 anos. E vai começar o check-up. Os resultados. A pressão de Carlos Alberto e Clodoaldo está normal. A de Félix foi considerada alta, 16/10. E o resto? Ele já foi orientado a incrementar a parte de atividade física dele. Ele precisa caminhar, nadar ou pedalar 3 a 4 vezes por semana, durante 30 a 40 minutos. Ele precisa mudar alguns hábitos alimentares para que ele possa perder peso. A sua condição cardiopulmonar está boa para a sua idade, está satisfatória, e o mais importante é a manutenção, é continuar o acompanhamento médico, como tem feito a cada 4 meses. E no caso aqui do Félix, eu acho que algumas coisas tem que melhorar, especialmente a sua condição cardiovascular, cardiopulmonar, que não se mostrou muito bem durante a avaliação. O seu peso talvez contribua para isso. O diâmetro da sua cintura é aumentado, está aumentado, e o risco de surgimento de diabetes, pressão alta e doenças cardíacas acaba sendo maior. Muito obrigado, um abraço. Você vai me ver vivo por muito tempo depois dessa recomendação. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, não é legal, tá? O Senegal passa de surpresa a preocupação para os adversários. Na primeira participação em uma Copa, a equipe africana que derrubou a França já está nas quartas de final e continua invicta. Os europeus têm um estilo frio, os africanos esquentam com habilidade e elegância. Mas a Suécia faz o primeiro gol. Larsson recebe o escanteio e cabeceia aos 11 minutos do primeiro tempo. O Senegal solta os leões. Eles pressionam, cercam, até que aos 36 minutos, Henri Camara mata no peito e chuta o gol do empate. No segundo tempo, a Suécia volta mais equilibrada, mas não consegue o desempate. Ao fim dos 90 minutos, vem a temida prorrogação e o gol de ouro. A partida recomeça e aos 2 minutos a Suécia quase marca, no meio de uma confusão na área do Senegal. Logo depois, Svensson faz grande jogada e chuta na trave. Aos 9 minutos, Diouf dribla um, joga entre as pernas do segundo, entra na área e chuta para fora. 5 minutos depois, Henri Camara marca o segundo para o Senegal e bota um ponto final no jogo. Os suecos caíram por terra. Henri Camara quase foi soterrado pela felicidade dos colegas. Os africanos dançaram hoje, mas de alegria. Não viemos fazer turismo, disse Camara. Hoje tem festa, mas amanhã começamos a nos concentrar para a próxima partida, contra a Turquia ou o Japão.
Senegal não está apenas jogando futebol aqui na Copa, está fazendo história. Logo de início, ganhou dos campeões do mundo, a França, por 1-0. Agora, com esta vitória sobre a Suécia, transforma-se na segunda seleção africana a chegar às quartas de final numa Copa do Mundo. E a primeira a fazer isso logo na sua estreia. A vitória de Senegal foi comemorada na África e também na Europa. No Senegal, as comemorações pararam a capital Dakar. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao Palácio Presidencial em uma festa maior do que quando a seleção senegalesa venceu a França na estreia da Copa. Até o presidente do país, Abdoulaye Mboup, foi às ruas. Cercado de seguranças, se juntou à multidão para participar da festa. Em Paris, a colônia senegalesa fez questão de comemorar a vitória sobre a Suécia. A Praça da República ficou lotada e o trânsito engarrafado. A avenida mais famosa da capital francesa, Champs-Élysées, também foi invadida pela comemoração dos senegaleses. As mulheres gostam de futebol? Até gostam, mas em época de Copa do Mundo, adoram, acordam de madrugada pra ver, sabe o quê? Os jogadores, é claro. Olha, são tantas emoções. De todas as seleções, qual que é a seleção que tem homem mais bonito, hein? Da Turquia, sem dúvida. França. Todos os jogadores são maravilhosos. É a Inglaterra, não é a Inglaterra que tem o... Qual é o nome dele? David Beckham, inconfundível. Que seleção você escalaria para uma festinha na sua casa? Os italianos, homens calientes, todo mundo merece. Bem, já que até agora ninguém falou do produto nacional, é inevitável fazer a pergunta que não quer calar. Do ponto de vista estético, a seleção brasileira vai pra final? Estética não, tão mal. Essa Copa eles estão muito mal. Se comparar com as outras, vai perdendo, mas a gente tá bem no time, eu acho. Acho que eles são bem competentes e a gente vai ganhar essa Copa, se Deus quiser. Elas se dizem insatisfeitas com o padrão de beleza da nossa seleção, mas nem por isso deixam de torcer. E muito. Um comportamento bem parecido com o masculino na hora de um jogo. Sofrem, roem as unhas, xingam e na hora do gol vibram como os homens. Só o comentário é um pouco diferente. Tinha que ser a melhor bundinha da Copa, na minha opinião. Como é que tá o jogo até agora? Bom, tá faltando o Kaká, que é tudo de bom, lindo. Só falta ele, é um gato. E não é que o Felipão estava pensando nisso? Quando vocês assistem um jogo, o que vocês mais olham? As pernas. O que vocês mais comentam? As pernas. São tantas pernas. Qual pernas elas gostam mais? Olho no telão, que vai começar a votação. Elas têm que escolher a melhor perna, sem saber a qual jogador pertence. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. O short é muito comprido e a meia é muito alta, a gente não vê nada. Para de reclamar, gente, e vota logo, vai. Número 2. É o número 2, eu concordo. 7! Miguel! Não! 7, com certeza é 7. 9. Maravilhosa, uma escultura bárbara. A número 9 perfeita, dribla muito. É a 9, é a 9. E são as pernas de Roberto Carlos que fazem dele um artilheiro no coração das mulheres. Golaço, Roberto Carlos! O jogo vai chegando ao fim, vitória do Brasil, e quando a arquibancada é feminina, no lugar do pagode... Também desse seu jeito poeta, o meu negócio agora é atleta. E um homem enorme dessa largura, eu quero um homem pra mim. Um homem pra mim, um homem. Como é que ele vai ser? Yeah! As pernas do Ronaldinho, as mãos de Dida, as coxas do Roberto Carlos, a agilidade de Juninho e o Kaká todinho. Vou fazer
elas só pensam nisso. Se liga, Brasil. A opinião do torcedor sobre o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo. Participe. Confira as parciais da enquete que está no ar. E aí, o Ronaldinho vai ser o artilheiro dessa Copa? 82% acreditam que sim, enquanto 18% acham que o nosso camisa 9 não leva a artilharia dessa Copa, não. E você, o que acha? Ligue, vote. Durante a programação, serão divulgados os telefones para que você participe. O resultado final, você confere antes da partida entre Brasil e Bélgica. Além de Brasil e Bélgica, México e Estados Unidos se enfrentam logo mais pelas oitavas de final da Copa. O jogo é às 3h30 da madrugada, aí no Brasil. E para os mexicanos, é uma partida que mexe com o orgulho nacional. México! Com eles, a Copa é mais bonita e divertida. Um único mexicano é capaz de alegrar um estádio inteiro. E no Japão, eles eram muitos. Mas agora a seleção voou para bem longe. Um estádio erguido em meio às plantações de arroz. É aqui em Jeonju, a 230 quilômetros de Seul, que o México vai enfrentar os Estados Unidos. Mas as multidões não vieram para cá. As excursões acabaram na primeira fase da Copa. Nem os mexicanos acreditavam na classificação da seleção. Aqui a alegria fica por conta dos jogadores, porque o destino deu um presente ao México. O país está diante do jogo mais importante de sua história, por razões que vão muito além do futebol. No campo, eles podem olhar os americanos de cima para baixo, uma posição que a vida normalmente inverte. Para os jogadores, a vitória é uma questão de honra. O artilheiro Borghetti diz que muitos mexicanos crescem odiando os americanos por não poderem entrar nos Estados Unidos. Rodrigues diz que o México já se acostumou a ser menosprezado, mas no futebol tudo é diferente. Por 90 minutos, a história vai parar. O país mais poderoso do mundo e o vizinho sofrido vão ter chances iguais. Uma oportunidade única que o México não quer deixar escapar. Na terça-feira é a vez dos anfitriões tentarem a classificação para as quartas de final. A Coreia do Sul joga contra a Itália em Daejeon. O Japão enfrenta a Turquia em Miyagi, uma cidade muito confusa do ponto de vista brasileiro. Ricardo Kajiwara é brasileiro, mora no Japão há 11 anos. Apesar disso, ainda precisa de um certo auxílio para achar a casa dele. Aqui no Japão, eu preciso sempre de um ponto de referência. Eu saio na saída sul da estação de trem, caminho 10 metros, do lado do restaurante italiano é minha casa. Você chega pelo outro lado? É completamente oposto. Acha fácil a casa? Não acha. A dificuldade tem uma explicação. No Japão, a maioria das ruas não tem nome. As quadras são numeradas, mas a ordem dos números nem sempre é lógica e eles também não ficam expostos quase nunca. Encontrar qualquer endereço sem um mapa é praticamente impossível. Até nisso a Copa do Mundo está ajudando alguns japoneses. Criou novos pontos de referência. Aqui em Miyagi, por exemplo, cidade que fica a 400 quilômetros ao norte de Tóquio, os moradores desta rua agora podem dizer: eu moro pertinho do estádio de futebol. O senhor Kurihara capricha ainda mais na explicação aos amigos perdidos. Orgulhoso, ele diz: moro ao lado do estádio onde o Japão jogou contra a Turquia as oitavas de final de uma Copa do Mundo. A Coreia também mudou. Quem conta é o repórter Brito Júnior. Histeria nas ruas de Daejeon, a 180 quilômetros de Seul. Meninas de 13, 14 anos gritam pelos novos ídolos da Coreia hospedados no hotel. A segurança teve que ser reforçada. Esta fã diz que nunca gostou de futebol, mas acha os jogadores da seleção coreana bonitos. De repente, algo é jogado do andar onde estão os jogadores. A polícia tenta, mas não dá para evitar a correria. É só uma folha de jornal com o autógrafo de um craque, mas a fã emocionada diz que vai pendurar na parede do quarto. Depois de 8 horas de espera, finalmente a seleção aparece. Só por alguns minutos, até entrar no ônibus, o suficiente para uma nova bateria de gritos. Imaginem como será se a Coreia chegar à final.
Bilheteria esgotada para Coreia e Itália aqui no estádio da Copa de Daejeon. Mas os coreanos que não conseguiram ingresso ainda têm esperança de ver o jogo de alguma forma e montaram acampamento na frente do estádio. São 300 barracas enfileiradas. Os primeiros da fila chegaram há 3 dias, mas dizem que vale a pena. Afinal, a Coreia nunca tinha passado da primeira fase de uma Copa do Mundo. Enquanto a torcida faz festa, os jogadores treinam. E sem o técnico, que foi ver no estádio Espanha e Irlanda. Os jornalistas logo foram convidados a se retirar. Havia policiais por todos os lados, garantindo o sigilo do treino mais do que secreto da outrora modesta seleção da Coreia do Sul. Entre um jogo e outro, nossos repórteres descobrem que o tempo parou numa cidade do interior do Japão, Ainu, a terra dos velhos índios japoneses. Você sabia que existem índios no Japão? Hoje são 24 mil descendentes da tribo Ainu, espalhados pela ilha de Hokkaido, a 1000 quilômetros de Tóquio, no norte do país. Nós fomos conhecer a última reserva Ainu, que luta para preservar crenças e costumes. A reserva está instalada num terreno alugado. O dono é o próprio governo japonês. Pouquíssima gente sabe que existem índios no Japão. Foram 5 séculos de conflitos com os japoneses, até que há 200 anos o povo Ainu se rendeu. Mas a bravura dos homens da tribo está simbolizada pela estátua deste guerreiro na entrada da reserva. Uma história encantadora de coragem e perseverança. Estudantes e turistas se apaixonam pelos rituais da tribo. Há 130 anos, o governo japonês decretou uma lei proibindo que os índios Ainu falassem sua própria língua. Os índios desconheciam a escrita e, por isso, o idioma deles praticamente desapareceu. A única forma de mantê-lo foi preservando alguns rituais com músicas cantadas. A letra do canto tribal é um agradecimento pela comida e pela proteção. Os índios Ainu não têm o costume de pedir. Suas orações têm apenas a intenção de agradecer. No Japão da tecnologia de ponta, dos robôs e dos estádios futuristas, há um outro Japão que resiste, mesmo depois de ter perdido algumas batalhas. Pra frente, Brasil! Pra frente, Mel! Pra frente, Giló! Daqui a pouco um casal pé quente entra em campo, aqui no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. A melhor jogada é comprar móveis e eletrodomésticos aqui. Big Brother Brasil. Moisés, ele foi escolhido pela líder Manuela para deixar o programa. E hoje, tá todo mundo na maior adrenalina. Agora é a vez da galera soltar o verbo e mandar o segundo participante pro paredão. Hoje, depois do Fantástico, Big Brother Brasil. Agora, acordar cedo é muito mais do que simplesmente ver o sol nascer. É ver a esperança em algo que a gente acredita muito nascendo de novo. E como se o relógio biológico de cada um de nós estivesse programado para o mesmo horário, 170 milhões de pessoas despertam para o mesmo sonho. Acorda para o Penta, Brasil. Bradesco Seguros, a seguradora oficial da seleção brasileira, protegendo nossa maior paixão. Oi, gente. Nessa segunda semana da Copa do Mundo, a Mel e o Giló continuam fazendo de tudo pro Brasil ser campeão. E parece que tá dando certo, né? Vencendo velhos rivais sem nem precisar entrar em campo. Primeiro foi a vez da França. Je suis désolé. Que pena. Pena. Que pena. Les champions du monde foram embora. Que tristeza.
Au revoir, Zidane! Au revoir! Depois foi a vez da Argentina. Por favor, que decepção! Vamos chorar por ti, Argentina! Argentina! Adeus, Batistuta! Adeus, Ortega! No jogo contra a Costa Rica, o Brasil entrou em campo com a classificação assegurada. Será que a gente vai comer a bola nesse jogo? É claro que vai. Eu alimentei muito bem esse time. Fiz um refogado de coelho pro Ronaldo e o Rivaldo serem mais rápidos do que os marcadores. Fiz também um perna de rã pro Edmilson pular bastante. Fiz puxada de bode pro Júnior ter bastante fôlego. E pro Anderson Polga e pro Lúcio, hein? Não, pra eles eu não fiz nada de especial. Mas devia! 5-2 tá mais que bom. Tô guardando minha arma secreta pro próximo jogo. Que arma secreta? Minha goiabada. Tem vitamina A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Eu garanto que com a minha goiabada o Brasil tira essa Copa de Letra. Com a vitória, nós embarcamos para o Japão, a terra do sol nascente, para pegar a Bélgica nas oitavas de final. Vamos começar a Copa Caramujo. Botar a casa nas costas e carregar e vamos até a final. Mocotó, a carne seca, feijão preto, farofa, a orelha e o pé de porco, tá tudo aqui, não falta nada. Pra você, né, minha filha? Porque eu vou ter que comprar umas bolas aí. Quando nós erramos o gol lá e a bola sai lá embaixo numa cerca daquela, tem espinho, nós tivemos 3 bolas furadas. Você que vai estourar feito uma bola se continuar comendo desse jeito. Para de comer, Giló. Me deixa ser feliz? Essa goiabada tá uma delícia? A goiabada tá terminando. Não! Giló, você acabou com a goiabada. Ah, meu filho, não precisava ser tão guloso. A goiabada da Mel é importantíssima pra gente arrebentar em campo. Sem a goiabada da Mel, não dá pra entrar em campo, né? Ai, minha Nossa Senhora do Caravaggio, como é que eu faço pra arranjar goiaba no Japão pra minha goiabada? Goiaba é pequena, redonda e amarela por fora. Ai, vermelha dentro, vermelha. Ai. Às vezes dá aquele bichinho assim, ó. Goiaba. Yakuza. A bunda aí, ó. A bunda. 鬼はとてもスーラシやしばらくやとてもなるんですな。Goiaba. Goiaba? Não é isso? É assim, pequena, né? Tá desanimado, triste. Morre, fica alegre, feliz, com energia, né? Goiaba que chega, né? Com queijo Minas, então. Japãoにとても愛ゴイアバレたつぐるよほら。何やねんそりゃ。Você me dá goiaba. Eu te dou goiabada. E cascão, viu, moço? Boa. いいね。いいですね。はい。Bom, estão aqui as goiabadas, viu? Mas não vai exagerar na dose. Vai. Na partida contra a Tunísia, o Japão se classificou pela primeira vez na história. O que pouca gente sabe é que isso aconteceu porque eles tiveram acesso à nossa arma secreta, aquela que eu tive que negociar lá com o Manchu. Bom, no problema da goiabada, a Mel já deu um jeito, né? Agora vamos torcer para os nossos jogadores comerem a bola daqui a pouco. Boa sorte para nós e até domingo que vem. São quase 11 horas da manhã aqui na Coreia e agora a gente vai ao vivo para a concentração do Brasil para ver o que a Mel, a cozinheira da seleção, está preparando para o almoço que antecede esse jogo tão importante dos nossos jogadores pelas oitavas de final.
Pois é, Brito, estamos aqui no Japão, quase hora do almoço, e vamos saber o que os nossos craques vão comer, já que hoje tem Brasil e Bélgica, uma partida decisiva. Eu tô aqui com a cozinheira, com a Mel. Tá todo mundo curioso para saber o que você preparou, Mel. Bom, o almoço é o de sempre, né? Aquela comidinha brasileira, eles adoram essa comidinha bem brasileira. Mas a nossa arma secreta tá aqui, ó. Ó, uma goiabada muito boa. Não vai faltar goiabada pra ninguém. Quer experimentar um bocadinho? Vamos experimentar um põe pouquinho, o dedinho, tá sorte, né? tá limpinho, pode pôr. Boa, não é? E tá com boa. essa goiabada, ó, vamos pro penta, vamos pro penta. Tomara, né? Bem, o esporte brasileiro começa uma nova fase nessa segunda-feira. Entra em vigor a medida provisória que estabelece punições para dirigentes que cometem irregularidades no comando de federações e de clubes. A primeira tentativa de profissionalizar o esporte brasileiro foi barrada no Congresso pela bancada da bola. Sob a liderança do deputado Eurico Miranda, parlamentares cartolas bloquearam a tramitação do projeto de lei elaborado pelo Ministério do Esporte. O governo deu outra cartada, retirou o projeto da Câmara e editou medida provisória que tem força de lei. A partir de amanhã, federações, confederações esportivas e clubes vão ter que virar empresas. Eles ficam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Quem não aceitar as novas regras perde todas as isenções de impostos e contribuições federais. Pela medida provisória, os dirigentes esportivos passam a ser responsabilizados pelas dívidas dos clubes. Podem ser punidos com a perda do cargo, indisponibilidade dos bens pessoais e ir para a cadeia. As denúncias de irregularidades serão investigadas pelo Ministério Público Federal, que pode ser acionado por sócios de clubes e entidades. A publicação do resultado financeiro passa a ser obrigatória. Os balanços vão ser submetidos anualmente a auditores independentes e à Comissão de Valores Mobiliários. O dirigente com responsabilidade, o torcedor podendo opinar e o atleta tendo condições para se desenvolver e para saber que ele vai ser respeitado na sua profissão. A medida provisória vale por 120 dias. Ao final desse prazo, ela deve ser votada ou paralisa os trabalhos do Congresso. Na luta contra as manobras da bancada da bola, o presidente Fernando Henrique quer a mobilização também das pessoas que trabalham pelo crescimento do esporte no país. Eu acho que não tem que ter bancada de bola nenhuma. Nós temos que fazer a bancada das pessoas que querem ver um esporte decente, um esporte limpo, honesto. Agora, não se pode misturar isso com patifaria. Qual é a maior torcida do Brasil? A torcida fiel é hoje a maior do Brasil. Pela última pesquisa do Ibope, desbancou a rubro-negra. Este trecho de uma reportagem apresentada no mês passado aqui no Fantástico deu o que falar. Assim que a reportagem foi ao ar, os flamenguistas, claro, ficaram em polvorosa. Não aceitam de jeito nenhum a perda da liderança. Para esclarecer a polêmica, o Fantástico procurou os autores da pesquisa. Aliás, pesquisas. Atenção, torcidas do Flamengo e do Corinthians. Para não haver briga, a nova pesquisa do Ibope sobre as maiores torcidas indica empate técnico entre Corinthians e Flamengo nas 9 maiores capitais do país. Nos 2 últimos anos, em 2001 e 2002, nós realizamos 2 pesquisas nas 9 principais regiões metropolitanas do país, com população com idade maior de 10 anos, perguntando para qual time torcia. O Corinthians aparece na frente do Flamengo com 1 ponto percentual. Esse 1 ponto percentual de diferença é considerado um empate técnico entre as 2 torcidas. Mas, alegria, alegria, galera rubro-negra. A última pesquisa de caráter nacional, feita não apenas nas regiões metropolitanas, mas em todo o país, em 1998, mostra o Flamengo em primeiro lugar e o Corinthians em segundo. O placar foi de 16% contra 11% do universo dos entrevistados com mais de 16 anos de idade. Não podemos pegar a situação de 1998 e projetarmos para o ano de 2002. Mas o Flamengo que se cuide. O Corinthians vem ganhando terreno. Depois de 1998, data da última pesquisa nacional, o Corinthians já ganhou 7 títulos e o Flamengo 5. O Timão levou 2 campeonatos brasileiros e 2 paulistas, além do primeiro Mundial de Clubes reconhecido pela FIFA em 2002,
ganhou a Copa do Brasil e o torneio Rio-São Paulo. O Flamengo ainda não ganhou nada neste ano. Desde 1998, o clube levou 3 campeonatos cariocas, a Copa Mercosul e a Copa dos Campeões. Com certeza a torcida do Flamengo não é a maior do Brasil, mas sim a maior do mundo. Essa pesquisa recente do Ibope só veio mostrar o que a gente já sabia. O Corinthians tem a maior torcida do Brasil e não tem pra ninguém. Na decisão agora que teve do Copa do Brasil, do Corinthians e Brasiliense, o Brasiliense tomou conta do estádio. Se fosse o Flamengo, sem dúvida, a gente nem dividia, a gente ia tomar o estádio todinho. O torcedor corintiano não torce só para o Corinthians, ele não torce para o Corinthians e para outro time. Porque o coração do corintiano só cabe no Corinthians, entendeu? Corinthians, número 1, maior movimento de torcida do Brasil! Quando se leva em conta o número de torcidas organizadas espalhadas pelo país, o Flamengo ganha disparado. Depois do Rio de Janeiro, Manaus é a cidade que reúne o maior número de associados no Brasil. São 15 mil fanáticos da raça rubro-negra, que tem até carteirinha, uma paixão que começa desde cedo. O Corinthians é a força da natureza, né, rapaz? Acho que o Corinthians, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ser corintiano. Tu és orgulho dos deportistas do Brasil. No ranking de camisinhas com o símbolo do time, o Flamengo está na frente. Em fevereiro foram vendidas 3 milhões de camisinhas temáticas. O Flamengo emplacou 750 mil e o Corinthians 650 mil. Mas os comerciantes já fazem a previsão para 2002. Com as recentes conquistas do time paulista, as vendas das camisinhas corintianas dispararam e devem ultrapassar os flamenguistas logo logo. Tá chegando a hora, é hoje, lá no Japão, Brasil e Bélgica. As últimas notícias da seleção daqui a pouquinho, aqui no Fantástico. Copa 2002. A emoção toma conta da gente. Vencemos todos os jogos e fizemos bonito. Agora cada partida é uma decisão. Quem perder volta pra casa. Só a vitória interessa. É do Brasil! E nesta segunda, 8h30 da manhã. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Tem Brasil e Bélgica. É a nossa seleção brigando por uma vaga nas quartas de final, num jogão de arrepiar. Brasil e Bélgica, ao vivo, nesta segunda, 8h30 da manhã. Vamos torcer pra valer. Seleção tá no coração. Copa do Mundo tá na Globo. Em todo lugar, pelas ruas do país, tá todo mundo junto, na vontade de ser feliz. Vibra com o coração e na garganta o grito de gol. Essa magia sacode o Brasil. Levanta a galera, deixa todo mundo ali. É a torcida do Brasil, futebol e paixão. É bola na rede, Coca-Cola na mão. Só mais um pouco, amor. Enquanto isso, eu vejo aqui no Itaú Bankline comanda a nossa conta. Pelo Itaú Bankline, você paga contas. Saldo negativo. Amor, você passou cheque? Eu passei. Legal. Faz consultas. Resgatou os investimentos. Resgatei. Lindo. Investe e obtém crédito. Gastou o cartão? Gastei, amor. Maravilha. Tudo pela internet, tudo verdade. Só o marido compreensivo é ficção. Itaú Bankline, o banco pela internet que o Itaú fez pra você. Refresca com Brahma, Brasil. Copa 2002. Oferecimento Mertiolate. Agora é mais forte e não arde. Brahma. Refresca com Brahma, Brasil. Casas Bahia. Uma goleada em móveis e eletrodomésticos. Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol.
Volkswagen, novo Polo, tudo de melhor está aqui. E Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. 42.000 lugares do estádio aqui em Kobe foram todos vendidos. 500 policiais vão fazer a segurança no local e os portões devem ser abertos por volta de 5 horas da tarde aqui, 5 horas da madrugada aí no Brasil. Aqui na porta do hotel da Seleção Brasileira, a torcida brasileira já está presente. Alguns com ingresso, outros infelizmente não conseguiram comprar um lugar para ver o jogo. Vamos ver então se na porta, no movimento lá do lado de fora do estádio, já tem também torcida brasileira. Regis Reisner. Em frente ao estádio Wing de Kobe, chegam os primeiros torcedores. Este aqui veio fantasiado de galo. Por quê? É porque hoje nós vamos cantar de galo em cima da Bélgica. A seleção brasileira vai jogar em casa? Com certeza, aqui hoje vai ser o Maracanã, cara. A gente vai arregaçar, mano. Brasil é penta! É nossa! Bom, Renato, nessa primeira fase é uma seleção e parece que nós nos demos muito bem nessa escalação que foi feita dessa primeira fase, né? Uma agência de notícias fez uma pesquisa com jornalistas de todo o mundo e só o Brasil teve 2 jogadores escalados, o Cafu e o Ronaldo. É uma seleção com a cara dessa Copa, cheia de surpresas. O goleiro é Friedel dos Estados Unidos. A defesa tem Cafu, Cannavaro da Itália, Rio Ferdinand da Inglaterra e Kim Tae-yong da Coreia do Sul. O meio de campo, Salif do Senegal, Torrado do México, Inamoto do Japão e Sasa da Turquia. E o ataque, Ronaldinho e Raul da Espanha. Na próxima fase a gente quer mais brasileiro aí, né? 11. Bom, olha, a seleção deve deixar aqui o hotel por volta de 6h30. O hotel fica bem pertinho do estádio, o jogo está marcado para as 8h30. Nós desejamos a todos vocês aí no Brasil um ótimo jogo, um bom fim de noite e voltamos aos estúdios do Fantástico com Zeca Camargo. Pois é, o Fantástico fica por aqui, mas você tem uma noite e tanto pela frente, já começa com uma grande decisão. Quem é que vai pro paredão, você vai ver agora no Big Brother Brasil. E você já sabe, às 3h30 você vai ver Estados Unidos e México. E às 8h30 tem Brasil e Bélgica. Conforme a gente disse lá no início do programa, é vencer ou vencer. Então, juntos, pra frente Brasil. Tomara, né, que seja vencer pra todo mundo, uma semana bárbara e até semana que vem.